Então, vamos adoçar a nossa tarde com essa delícia de conversa que temos pela frente. Eu tenho, então, o prazer de apresentar a vocês, aqui na imagem abaixo de mim, a senhora Marli D'Arstella. Melhor? Eu gostaria de eu estou tentando ver aqui. Que é dela. Esse livro chama Receitas Austríacas do Tirol Brasileiro. E nesse livro a Marli fez uma super pesquisa, a comida austríaca aqui no Brasil. Esse livro está disponível para venda também no blog da Marli. Nós vamos deixar o endereço do blog da Marli depois nos nossos stories aqui do Instagram. Vamos ver se agora vai ficar bom. Agora o negócio vai, aqui na sala. Muito bem. Aqui tá certo. Marli, eu estava falando do seu livro aqui. Conte-nos por favor, sobre as suas pesquisas e como é que você chegou a pesquisar a comida austríaca, sendo economista e administradora de finanças de formação, né? Sim. Antes mesmo de eu me aposentar, eu já tinha feito esse livro aqui, que é um livrinho pequeno, que são só 48 receitas, que são feitas na casa dos meus vizinhos, que são austríacos. Então, eu fiz junto com a governanta da casa deles. E eu assim, fiquei assim, apaixonado pelas histórias. Então, porque cozinhar, eu já cozinhava desde 12 anos, eu sempre estava na cozinha, sempre ajudando a minha mãe, a minha avó, principalmente. Então, o meu prazer maior sempre era a confeitaria. Mas hoje em dia é difícil dizer, porque eu gosto tanto da salgada quanto da doce. E então eu comecei a esse gosto, né, pela própria, até a descendência, né, até meu nome não tem nada de alemão, né, então a minha avó, por parte de mãe, essa a única avó que eu conheci, que morava conosco, ela era descendente de alemães, do norte da Alemanha, e o sobrenome dela era Schnell, né? Esse era o sobrenome dela, era Rosa Schnell. Então ela que, assim, que a gente teve o convívio maior. E por parte do meu pai, o pai dele, o meu avô, ele tinha certidão de nascimento como austríaco. Mas só que o nome era polaco, né? E isso que a gente sempre soube, então não sabia mais de outras histórias, né? E agora, pesquisando mais, eu pude compreender. Aliás, depois que eu comecei esse livro, na primeira reunião que eu tive com a dona Ana, que é a ex-cônsul da Áustria, de Santa Catarina, lá em Três Itilhas, o dia que ela me chamou para a reunião lá, ela me mostrou o mapa que tinha no gabinete dela e me mostrou o que era a Áustria antes e depois de 1918. E como meu avô nasceu durante essa, daí assim, a primeira cidade ou região que me chamou a atenção foi a Galícia. Aí eu lembrei que tinha um documento do meu avô que citava que ele era originário dessa região. Aí ela falou, por quê? Eu disse assim, não, meu avô era dessa região. Então, quando ele nasceu, era Império Austro-Húngaro, né? Então, por isso ele tinha certidão como austríaco. Porém, ele era Polônia, que atualmente é Ucrânia. Sim. Então, agora que eu estou começando a desvendar esses mistérios, né? Porque a gente não conheceu tanto nem o avô nem a avó, e meu pai, e geralmente todos os imigrantes que vieram para o Brasil, acho que para outras regiões, eles não gostavam de falar sobre o que aconteceu antes. Sim. Porque eles vieram numa situação tão ruim que eles preferiam apagar tudo aquilo.
Então, por isso que agora tem muita gente que vai atrás das origens, né? Então, e tem um outro detalhe, tem exatamente o meu sobrenome, tem lá em Viena, tem uma estátua, lá um monumento, na esquina de duas ruas, porque provavelmente um ancestral que lutou durante o cerco de Viena, no segundo grande cerco turco de Viena. E ele conseguiu apoio da Polônia para combater os turcos. E os turcos deixaram café e coisa lá, e como ele era um diplomata e coisa, e tinha transações com a coroa, né, na parte de comércio, ele conhecia já o café de tanto que ele tinha ido para a Turquia e tinha estudado lá. E a única coisa que ele pediu no final da guerra, como do cerco, aliás, né, porque não chegaram a invadir, ele pediu aquelas sacas de café que ficaram. Os austríacos achavam que aquilo lá era comida de camelo. E aí ele começou a processar. Então, essa é uma das versões para o início da introdução do café em Viena, na Áustria. Então, ele abriu uma casa que chamava-se Garrafa Azul, em alemão, né? Você me corrija também os nomes que eu falar em alemão, por favor, para eu não passar tanta vergonha. Como era o alemão? Era Garrafa Azul, era Blaue Flasche. Era Garrafa Azul. Aí ele abriu essa cafeteria e começou a sair, daí os austríacos não queriam nem provar aquilo, né? Porque uma coisa totalmente estranha, né? Sim. Aí ele saía com uma bandeja para que o pessoal provasse o café. Aí ninguém gostou. Aí ele resolveu colocar o leite. Essa é uma das versões. E a outra versão é que seria um armênio, que o proprietário efetivo de uma cafeteria em Viena seria um armênio. Então, se ele não foi o primeiro, foi o segundo. Mas, bom, essa história à parte, mas só para assim, para saber a raiz, né? E como eu sempre convivi também na casa desses austríacos e comecei a gostar e tudo, e comecei a pegar os livros em alemão, mesmo não sabendo, eu pedia para a dona Inke, né, para que ela traduzisse para mim. Então foi uma coisa assim que me marcou bastante, né, essa parte. E lá no banco onde eu trabalhava tinha uma senhora austríaca que fornecia tortas. E eu achava aquilo divino, divino. Uma torta de chocolate com rum maravilhosa. E assim, me apaixonei. Então, foi indo, então, a partir desse primeiro livro, que eu comecei a gostar. E aí, a cônsul, né, a dona Ana Lindner von Pickler, me convidou para eu executar o projeto que eu já tinha para Três Itilhas. Porque eu já tinha tempos esse projeto. Aí ela pediu para eu falar como eu gostaria. Aí eu falei assim, a primeira parte eu quero que seja receitas dos imigrantes, né? Que tenha, inclusive, as fotos deles aqui, né? Porque nem sei se a pessoa consegue ver. Muito rico nesse livro, muito rico. E eu também tive todo o apoio do consulado, do pessoal de Três Estilhas, dos moradores. Eles forneceram todos os dados para compor. Eu disse assim, foi praticamente um TCC esse aqui, sabe? Porque são muitas imagens, muitos documentos, né? E na terceira parte, eu coloquei algumas memórias da minha infância, da minha família, que era uma família bem grande. Então, que a minha mãe sempre foi de fazer muitos bolos e tortas. Os aniversários, para você ter uma ideia, tinha de 14 a 16 bolos e tortas. Uma diferente da outra.
Que legal. Pois é, isso Nossa, aí é muito... é uma palavra-chave muito interessante, Marlene, essa questão da memória gustativa, né? Que as pessoas têm. Eu tenho assim, Exatamente. né? Lá da Alemanha, da minha infância, bolo de mármore que minha mãe fazia, bolo de ameixa, é, arroz doce sempre às sextas-feiras. Hoje em Pois dia, é, quando eu como essas coisas, nossa, eu me sim. vejo na cozinha da minha mãe, Mali. As suas É, memórias gustativas, quais são, então? é. Não, é isso que eu até ia te perguntar, quais eram as tuas memórias. Até a gente acha, por exemplo, o bolo mármore, é um bolo simples, mas que lembra, né, a avó, a oma, Muito. sabe? Aquele aconchego, né? E Uhum. até o arroz doce, a gente acha que é uma Sim. coisa assim brasileira. Não é. Ah, Eu tenho Eu tenho até nesse livro um arroz doce que é tipo um soufflé, que vai no forno. É ah, uma delícia. Então tem outras coisas. Então, e é isso que eu gosto, que as pessoas sentem esse carinho que eu sim. desenvolvi todo esse trabalho. Uhum. E eu fiz todas essas receitas. As 112 receitas eu Você fiz. fez todas na sua cozinha. Todas, 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 todas. E eu mesma fotografei. Aliás, a foto é o Uhum. pior, eu acho, é a pior parte. A foto Porque você tem mais que difícil. montar todo um cenário, é muito difícil. Aí eu contei assim com a ajuda de muitas pessoas assim que me emprestaram as louças. Sim. A Rosane da Lastella, minha madrinha, também cedeu bastante coisa. Uhum. Então, e fui catando toalhas e coisas, tudo para poder organizar bem, né? Louças da minha mãe, antigas também. Uhum. Uhum. Então, foi bem bacana. E agora, assim, traçando assim uma ligação entre a culinária austríaca e alemã. Sim. Uhum. Você não sei, o que que você acha? Vamos primeiro você fala agora. Não, vamos falar um pouquinho. Eu ia te perguntar uma coisa, né? Já que a gente estava falando sobre Tá. a Alemanha, a minha infância na Sim, Alemanha, minhas memórias gustativas e as tuas sim, aqui no Brasil, e a adaptação de receita, né? sim, Eu, quando cheguei aqui no Brasil, encontrei muita dificuldade de adaptar as receitas que eu trouxe ao clima, né? A manteiga não era a mesma, as coisas sim. derretiam, não dava muito certo, a farinha era diferente. Como é que você enxerga essa adaptação das receitas, né? Dos ingredientes, Ingredientes, o principalmente. clima, como é É. que é isso? Porque é assim, cada receita, por isso que, apesar de eu não saber o alemão, eu prefiro ler as receitas em alemão, porque isso, durante os 10 últimos anos que eu estou trabalhando com isso, eu aprendi a identificar. Então, por exemplo, o creme de leite. Na Alemanha, você tem um creme de leite que é doce, você tem vários percentuais de gordura, Exatamente. a ricota, que a gente chama aqui ricota, mas lá você tem o queijo quark, que é bem diferente. É, Então eu fiz essa adaptação, por exemplo, adaptando a ricota ao queijo quark, para chegar a um queijo quark. Então, aqui ainda no sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda alguns lugares a gente acha o queijo quark, mas de São Paulo para cima é muito raro encontrar. Até mesmo o açúcar de baunilha, que pois para é. nós é tão comum, sabe? Ah, Então, São Paulo não existe açúcar de baunilha. é. Se você quiser, ou você faz o açúcar, né, a partir da fava de baunilha, né, ou você coloca a essência, né, a essência, a essência é melhor, né, o aroma é mais artificial. Então, então, por isso é que eu gosto de olhar o que está na receita original para ver como que eu posso adaptar. E as receitas no seu livro, Maria, elas são adaptadas, né? Sim, sim, todas elas, assim como eu fiz todas, eu fiz com os ingredientes tudo próprios que tem aqui. O único que eu não, é um pouquinho mais difícil de achar, mas agora já está se produzindo no Brasil, é aquele óleo de abóbora.
de semente de abóbora. Uhum, É um óleo muito rico em sim. vitaminas e tudo, antioxidantes, então, e é uma delícia, né? Então, então não dá para dizer que não tem aqui no Brasil, você É, pode até achar. muito legal. E aí, outra coisa, daí, vamos falar da Opa, nossa principal, da vamos capa falar da revista, dessa famosa né? que está aqui, né? Antes eu vou responder A umas tua acho que é a duas segunda. perguntas que Tá, apareceram. pode falar. Uma pessoa perguntou se o livro pode comprar o livro. Sim, o livro pode ser comprado. No blog da Marli tem as Pode ser indicativas, né? pelo Instagram ou pelo meu e-mail, que também eu vou deixar, né? Isso, nós vamos deixar E tudo nos nossos stories aqui depois também. isso. A Livrarias Curitiba também vende, né? E E lá em... sim, uma outra pergunta que eu tinha feito para você, mas só para responder o que Tá. apareceu aqui, sim, as receitas no livro são adaptadas aos ingredientes que Sim, a gente encontra aqui no Brasil. Né? sim. Todas elas você pode fazer tranquilamente. Sim, E, sim, e sim. eu digo assim, você pode fazer um banquete com as receitas, porque você tem desde a entrada, né, até a sobremesa. Ai, Inclusive sim, até sim. o Tá tudo licor de aqui. ovos. Tá O tudo licor de aqui. ovos, né, que ele é Exatamente. bem Gente, tradicional. o sumário é uma maravilha, viu? Tem tudo. É Você pode, porque desde a entrada, carnes, receitas doces, enfim, é uma maravilha. Bom, é vamos então falar um pouquinho sobre essa delícia que está aqui isso. representada na A capa, que tua não é é a receita que a nos tua é vai ser a inaugura segunda hoje, né? edição, e essa aqui já é a terceira, né? Até tenho que atualizar a biblioteca do Goethe. Ah! Por isso que é Perfeito. diferente. Eu resolvi colocar com cerejas naturais, porque na Alemanha é assim, quando é época de cerejas, só se usa a cereja natural Sim. para confeitar. Eu vou te E dizer, essa cereja artificial, eu só conhecia de foto. Aqui que eu comi pela primeira vez, aqui no Brasil. exatamente. Aliás, eu sempre falo, quando eu falo nas minhas aulas shows, que foi, acho que, um pecado o que fizeram com a cereja. Porque Sim. a cereja é totalmente descolorida, Uhum. ela fica amarelinha, aí é carregada de corante, Sim. aromatizante, e depois é Uhum. colocada no licor do marasquino. Então, Exatamente. É. ela destrói tudo. Então, É. eu sempre sugiro o seguinte: hoje em dia, nós temos muito frutas congeladas. Aham. Então, é trabalhar com a cereja congelada. Né? Você pode só fazer um pouco de uma calda com água e Uhum. açúcar, um pouquinho de canela, aí você escorre tudo num papel toalha e você pode até enfeitar com elas. E o É. recheio dessa torta aqui foi uma alemã, uma confeiteira alemã lá da Aham. Floresta Negra que me passou essa receita. Olha que Então, legal. assim, mais original impossível, né? Nossa, E e você sabe uma coisa muito interessante, Mali? Quando eu ah, estava pesquisando um pouquinho sobre a torta da Floresta Negra, você falando agora dessa confeiteira alemã da Floresta Negra, sabe que eu descobri que a torta da Floresta Negra foi servida pela primeira vez na Alemanha em Bad Godesberg. Bad Godesberg é um bairro da cidade de Bonn, que é a minha cidade, pois onde eu é, nasci. Eu aham, fiquei assim, tão é, espantada com isso. Foi uma descoberta quando eu estava, né, pesquisando um pouquinho. Então, assim, sim, a gente vê como a culinária liga, né? Não só uma cidade exatamente. a outra, um continente a outro, né? Praticamente. Exatamente. Inclusive, também eu dei uma pesquisada, né, nesse fato dela ser originária da região de Bonn, que ela era feita, a princípio, uma massa mais crocante. Uhum. E também, agora que eu também comecei a ligar o porquê que várias tortas na Floresta Negra mesmo, ela é servida com uma base Sim. de uma massa amanteigada. Aham, aham.
Sim, sabe? sim. A base dela é essa. E eu achei que era só para firmar um pouco mais, né? Mas Ah, em muitos lugares ela é servida assim. E o nossa, que detalhe, legal. por exemplo, da torta Floresta Negra, ela tem todo um simbolismo, Aham, né? sim. Daqui. Então, por exemplo, o branco, o chantilly, ele representa a neve. Uhum. As lascas de chocolate, elas Uhum. vão representar a casca dos pinheiros, das Uhum. árvores, da Floresta Negra. E a cereja, ela representa essa eu fiz ainda com a cereja artificial, por isso que está diferente a da segunda Aham. edição. E a cereja representa aquele chapéu que se usa na Floresta Negra com Uhum. aqueles pompons vermelhos, Sim, né? sim, Então tem sim. tudo a ver. E também um ingrediente que é essencial aqui é a aguardente de cereja, é o Sim. Kishvassa, né? Isso, Kirschwasser, exatamente, aguardente de Exato. soja. Uhum. Então, agora, para a gente substituir aqui no Brasil, nessa torta, até a dona Úrsula, lá da Livraria Alemã de São Paulo, ela falou que eu sempre sugeria o conhaque, mas ela Uhum. falou que o ideal é a cachaça mesmo, misturada Sim. com a cereja, fervida com a Uhum. Olha cereja. só. Boa, boa. Exato, foi ela mesma que me deu essa dica. Eu disse assim: agora eu já sei, Muito né? Porque ela bom. disse que a bebida a mais clara, né? Que é a Aham. aguardente, né? Seria o ideal. Sim. E então eu acho que, não sei se tem, acho que da Floresta Negra, acho que seria isso, né? Sim, da floresta. Tem algumas pessoas que perguntaram se vamos ter receitas. Sim, a receita que vamos falar daqui a pouquinho, que vai ser uma receita, digamos, inédita da Marli, essa receita Exato. nós vamos depois disponibilizar no nosso Instagram, nos nossos stories. E alguma pessoa também perguntou como chama o livro novamente. O livro chama Receitas Receitas Austríacas austríacas do Tirol do Tirol Brasileiro. brasileiro. Uhum. Né? Mas depois a gente deixa o nome certinho também lá. Isso, a gente deixa tudo certinho, Uhum. todas essas indicativas a gente deixa para as Tá. pessoas. Bom, nós estamos já indo para a primeira meia hora, estamos concluindo a nossa Foi, primeira nossa, meia hora. e passa Então, muito rápido, vamos muito partir ao rápido. que interessa. Posso mostrar, Mali, a minha metade aqui? Pode? Olha só, pessoal, vejam só, a Mali, ela fez essa receita inédita hoje na cozinha dela e hoje, no final da manhã, ela chegou com isso aqui para mim. Isso aqui, que é a minha metade da Sachertorte. A Sachertorte, o que é uma Sachertorte? Uma Sachertorte é um bolo de chocolate, né? Que foi inventado pelo Franz Sacher em 1832. E até Uhum. hoje a receita, ela é a receita da Sachertorte original, tal qual foi inventado por ele. Essa receita, ela é segredo do café lá da confeitaria lá em Viena. Mali, você com certeza vai saber explicar mais alguns detalhes sobre a Sachertorte, né? Como que ela é Tá, composta. tá. Ela é uma massa de chocolate feita com bastante chocolate. Ela é chocolatuda mesmo, né? Então, Muito bom. é, então eu fiz eu lancei também, aliás, eu fui desafiada, né, com a fazer essa torta numa versão sem glúten, a Isso. pedido de um chefe de São Paulo, que é o Renato Calef, que ele ama essa torta. Sempre quando ele vai a Viena, sempre traz junto com ele essa torta. E ele Uhum. queria uma sem glúten. Aí eu pensei, puxa vida, sem glúten, vou fazer também, acho que sem lactose, mas aí eu achei, vai ficar sem gosto. Mas não, eu fiz aí sem glúten, sem lactose e vegana, tá? Então, e fiz assim com ingredientes bem brasileiros, né? Que é do nosso bioma mesmo, né? Que seria
a base de tudo é o coco verde. Olha Então, eu desenvolvi uma receita onde a gente retira, né, depois que você bebe a água, abre o coco e retira aquela parte branca. Cuidando para não pegar aquela pele de baixo, porque aquela pele é meio amarga. Então, só a parte branca, né? Até pode ir congelando aos poucos, né? Se não tiver o tanto, né? A única que não é muito ideal é quando ela já está meio seca, quase indo para um pouco seco, tá? E daí pode até mudar um pouco. Então, ela vai 100 gramas dessa polpa, 50 gramas da gordura de coco, né? Aí vai chocolate derretido, que eu usei o chocolate 70%, e também um pouco do cacau também. Por isso que ela fica tão escura. E outra dica é sempre fazer a geleia de damasco, que seria, não é bem uma geleia, é um doce de damasco. Porque as nossas geleias aqui no Brasil, olha, salvo uma ou outra, mas elas são muito doces. Sim. E aí eu gosto de usar também sempre um percentual do damasco azedo. Porque o damasco azedo, ele combina muito bem com o chocolate meio amargo, né? O chocolate amargo. Então, isso que traz esse contraste, né? Então, porque é um bolo relativamente simples, né? Não tem, assim, muito segredo. Um bolo de chocolate recheado com uma geleia de damasco e coberto. Só que embaixo dessa camada do glacê de chocolate, vai outra camada do doce de damasco. Olha, sim, Então, sim, inclusive... aqui. Eu não sei se dá para ver aí, mas de fato tem camadas. Embaixo da... Isso. Aí, então, existe então, o Franz Zacher, que foi quem criou, e aliás ele tinha 17 anos na época, né? Ele era um aprendiz de confeiteiro, e o confeiteiro-chefe tinha adoecido. E o príncipe Metternich tinha uma recepção, um banquete, e queria que fosse tudo mais perfeito. E falou para os cozinheiros, vocês não me desapontem, porque eu quero tudo especial. Imagine, no castelo, lá, tudo, né? Aí ele inventou essa torta e caiu no gosto de todo mundo. Inclusive, diz que ele ganhou de bonificação, viagens para outros países, não sei o quê. Mas aí tá, a torta em si, naquela época, não ficou famosa só ali dentro da nobreza, né? E depois, o filho do Franz Zacher, ele foi trabalhar na Demel, na confeitaria Demel, que é a rival. E por isso que houve aquela briga judicial entre o Hotel Zacher, a confeitaria, e a Demel Confeitaria. Porque as duas afirmavam ter a receita original. Pode até ser, mas a receita olha, eu achei completamente diferente, provando em um lugar e no outro. Por quê? Porque na Demel, ela só tem essa geleia abaixo da cobertura. Ela é totalmente seca, é um bolo seco, muito seco. Nossa, eu assim... Tanto que eu li que geralmente é comido com chantilly, chantilly, né? Vamos Exato. falar um pouquinho sobre chantilly, né? Já que tem que acompanhar. Chantilly. Sim, o chantilly, as pessoas confundem muito. Tem várias caixinhas em supermercados dizendo, chantilly, fora da geladeira, inclusive, né? Aí tem uns que até vai na geladeira, mas o que acontece para formar o chantilly? A maioria é só gordura hidrogenada naquilo, então é totalmente artificial. Então, é claro que você comer um chantilly todo dia não é saudável, mas se você comer, como tudo na vida, né, acho que a gente tem que saber dosar.
Então, para ser um bom chantilly, é o creme de leite fresco, né? Aqui no sul também já tem essa diferença, que no sul já está escrito nata, né? Que ele tem um percentual maior de gordura do que o creme de leite em outros estados, né? E aí você bate e coloca só, aromatiza com um pouquinho de açúcar de baunilha. Ou se você não tiver, coloca ali a essência de baunilha, alguma coisa assim. Mas ele é bem pouco adoçado. Então, é isso que dá o contraste e fica, sabe, aquele sabor, né, é mais prazeroso, né? E é isso também que me atrai, principalmente na confeitaria alemã e austríaca, é sabe, esse privilégio que tem de você sentir o sabor que não é tão doce, né? Exatamente. E também, assim, olha, não sei se você queria também falar de alguma coisa de prato salgado, alguma coisa assim, Cláudia. Na verdade, eu gostaria de ficar mais um pouquinho nessa Sachertorte. Aliás, tem Sim. pessoas que pediram novamente o nome. Nós vamos colocar depois o nome dessa torta, né, nos stories. Isso. E a receita também, né? Todo mundo vai ter acesso ao material. Mas o nome é Sachertorte. É realmente um nome... É que Sacher é o sobrenome da pessoa que inventou a torta. Exatamente. Eu queria ficar um pouquinho mais nessa torta, porque eu queria entender um pouquinho mais como é que a cozinha funcional chegou para você, Marli, porque o livro, né, das receitas austríacas tem as receitas bem tradicionais, né? Mas hoje em dia muitas pessoas já tem um pouco de restrição alimentar, ou tem questão de peso, questão de saúde, questão de consciência, de usar outros ingredientes, né, para os alimentos. Então, conte um pouquinho como é que chegou essa questão da cozinha funcional para essa cozinha que é tão tradicional, que é a austríaca. Eu digo sempre que, assim, a vida da gente é feita de desafios, né? Então, quando você está diante de um problema, você é obrigado a resolver, né? Então, assim aconteceu com o Franz Sacher, que ele criou essa torta, porque ele na verdade, se não fosse o chefe ficar doente, ele não ia ser obrigado a criar alguma coisa, né? E é isso que eu acho que durante essa pandemia a gente está aprendendo, né? A gente está reaprendendo a rever as coisas. E com essas restrições alimentares, como você falou, sem glúten, sem lactose, a gente tem que dar um sabor para que as pessoas consigam viver sem aquele produto que estavam antes acostumadas, né? E hoje em dia está até mais fácil, né? E para mim, isso chegou, na verdade, eu não posso dizer que eu faço uma cozinha totalmente funcional. Não faço, porque eu faço, assim, particularmente, eu gosto de ter hábitos saudáveis, comer muito grãos, fruta, verduras. Então, isso sempre, a vida inteira foi assim. Mas agora eu estou assim começando a colocar aos poucos alguns ingredientes que possam ser utilizados. Inclusive o chefe, o Renato Calef, que ele me ensinou a fazer a biomassa da banana verde. Que legal. Eu, inclusive, desenvolvi, porque meu netinho mais novo, ele tinha, né, restrição ao leite, à proteína do leite, né? E ele gostava muito de picolé de uva, e aí eu fiz o picolé de uva com a biomassa. Que legal. Ficou, e uva natural. E uva natural também, tem mais essa. Aí, então, aos poucos eu tô, sabe? E aí, quando eu pensei em fazer a Sachertorte, eu pensei assim, já que tem a banana verde, né, a biomassa, que é uma coisa tão brasileira, né? O que tal fazer o bolo dessa torta com a polpa do coco verde?
Uhum. Aí, É outra mas tão brasileira. exato. Aí eu pensei, ah, não, vou falar com a Iracema Bertocco, que é a chefe da gastronomia funcional também no Uhum. Centro Europeu, e eu sou muito grata a ela também, né, que ela sempre me abre as portas lá do Centro Europeu, até na primeira edição eu pude Uhum. também fazer um lançamento lá. Legal. E aí eu perguntei, Iracema, o que você acha? A polpa do coco verde, ela pode ser um espessante? Ela Aham. falou, claro que sim. Eu disse assim, ah, mas era isso que eu queria. Aí eu fiz e levei para ela para Uhum. provar a primeira vez. Eu fiquei Uhum. meio assim, né? Assim, nossa, como é que eu vou levar para uma chefe da gastronomia do Centro Europeu, né? Aí fui assim, meio de pé atrás, né? Eu disse assim, olha, por favor, me fala o que se tem alguma coisa errada, o que eu posso melhorar. Aí, para minha surpresa, ela postou lá, se mexer em alguma coisa, estraga, ela falou. Olha só, que legal. Nossa, muito bom, Não, muito foi muito. Eu disse assim, isso valeu o prêmio daquele programa Que Seja Doce, né? Que tem sim. na TV. Eu disse assim, para mim, aquilo lá foi, eu ganhei o Que Seja Doce ali, sabe? É, é, é. Então, sabe, que eu fiquei feliz. E eu acho, eu espero, né, que todo mundo que tem essas restrições e gosta do chocolate, né, de Uhum. sentir o sabor real do chocolate, né, que Sim, possa sim. degustar e fazer em casa. E todo mundo Uhum. sabe que aliás, eu atendo sempre, sabe? Leitores do meu blog, eu falo pelo WhatsApp, pessoal, tem muita gente em São Paulo também que participa de feiras, tem o Sim. Alexandre Lourusso, ele sempre está pedindo alguma sugestão para a feira alemã. Aliás, também eu sou muito grata ao pessoal ali de São Paulo, da Feira do Brooklyn, onde fazem a festa alemã, né? Eu já Isso. participei ali algumas vezes, então é Já muito vi fotos de bacana. você participando nas A mídias. dona Úrsula também, que eu conheci através do Goethe, né? Do Instituto Uhum. Goethe, na feira de Natal, por causa da feira de Natal. Sim, Aliás, eu exatamente. só tenho a agradecer também ao Instituto Goethe, porque eu digo desde o porteiro até a diretora, né, que é você, que sempre está me dando Sim. apoio e já fizemos alguns eventos juntas, né? Já fizemos, inclusive nessa sala onde eu estou, já montamos um café. Um café num dia de portas abertas do Instituto, lembra? Foi muito bom. Nossa, não, Vários foi restaurantes. muito bacana. Eu acho que eu não comentei com você, mas teve um seguidor meu que veio de São Paulo para esse café. Olha só que coisa legal. Ele Pois é, e queria me daí na próxima vez que a conhecer. gente fizer, ele vai ter então uma torta vegana Isso, vai ter para outra provar, opção, né? né? Olha, tem gente manifestando aqui que até estava nesse dia aqui no Ah, Instituto, nesse dia do café. E tem mais gente. uma vez vou dizer que sim, nós vamos disponibilizar a receita da Sachertorte que nós comentamos depois da live, e essa live aqui também vai ficar gravada para quem quiser assistir depois mais uma vez, né? E Marli, como é que são as suas perspectivas para o futuro? Você está Ah, planejando um novo livro, criação de novas receitas? Como é que tá isso para você? olha, eu assim, eu sou apaixonada eu disse assim, posso ter qualquer problema, eu vou para a cozinha, parece que meu mundo é ali, sabe? Ah, Então eu sou apaixonada por cozinhar, por pesquisar. Todos os dias eu assino diversos blogs da Alemanha. E então, diariamente, eu estou vendo receitas. Até a sazonalidade dos alimentos lá, eu sei pelos blogs. E é isso uma coisa que eu acho que a gente devia fazer aqui no Brasil, de sim, prestigiar os ingredientes da, né, para fazer.
Da as coisas. estação. Então, eu acho que isso falta um pouco, né? E porque você vai na Alemanha, tempo na Alemanha, aliás, qualquer cidade da Europa, se é tempo de aspargo, só tem aspargo. Ali não é que só tem, é servido em todos os restaurantes. É tempo de abóbora, tudo feito com abóbora. Aí tem o ruibarbo, tem, olha, as frutas vermelhas, que são maravilhosas. Então, tudo isso é aproveitado, né? Sim, Então, exatamente. outra coisa também que, antes de continuar a falar sobre as minhas metas, eu queria também falar sobre uma coisa que é muito bom na Alemanha, que são as feiras de Natal. As feiras de Natal, sim, que tem muitos Exato. doces, inclusive, né? Bolachinhas, Sim, sim. Lebkuchen, né? Que é aquele pão doce, Exatamente. pão de mel. Uhum. E o que tem também, que eu fui no ano, acho que 2017, eu participei em Dresden, do Festival do Stollen de Dresden. Olha, foi assim maravilhoso, maravilhoso, tudo que eu pude passar ali, sabe? Então tinha um Stollen de 2.980 quilos. Ele é carregado, ele vem pela praça principal, carregado com acho que 4, 6 cavalos, não sei, Sim, brancos, coisa mais linda, uma carruagem carregando Marli, aquele para quem tolho. não sabe, descreva rapidamente o que é um Stollen, um pão Tá, doce, né? Com várias isso. frutas. A gente fala tanto como a gente conhece, então às vezes não. Então é o seguinte: a gente poderia dizer que é o panetone dos alemães, porque é servido na época de Natal, Sim. principalmente, mas hoje em dia até se encontra em outras épocas alguma coisa, como aqui se encontra o panetone. Só que ele é uma massa mais amanteigada, Sim. um pouco mais pesada, porque ela tem muitas passas, casca de limão e de laranja E, cristalizado, cidra, às vezes, e tem alguns que são recheados com marcipã, e isso. então ele lembram, tem gente que diz que ele lembra o menino Jesus embrulhado naquele manto branco, né? Porque ele é bem polvilhado com bastante açúcar de confeiteiro. É uma delícia, muito gostoso. Bom, eu sou suspeita a falar, né? Mas e tem muitas amêndoas, né, junto, né? Então ele tem um sabor diferenciado. Sim. Bom, e daí, deixa eu ver o que mais. Então, estávamos falando sobre os planos para o futuro, né? Ah, Queria dar tá. as receitas, ou quem sabe até um novo livro, né? É, não, olha, assim, metas a gente sempre tem, né? Assim, basta estar vivo para a gente sonhar e querer outras Sim. coisas. Por enquanto, ainda eu estou, assim, mais ou menos ainda na metade dessa segunda edição, e da terceira edição, aliás. Aliás, eu lancei em Viena, né? Isso aqui também Aham. gostaria de estar registrado. Eu lancei em Viena essa terceira edição. Foi muito bacana mesmo. Então eu, como eu tenho que autofinanciar, né? Então eu depois tenho a intenção de fazer outros, né? Na primeira edição eu tive o apoio também de alguns empresários, que a própria dona Ana também arrecadou, e eu investi própria, né, capital próprio, mas a maior parte ela foi atrás, conseguiu para mim. Hoje em dia ela é uma amiga mesmo, sabe? Uma pessoa assim que ficou para a vida mesmo. Então eu até pretendia, porque quando eu estive em Viena, muita gente queria em alemão. Aham. Eu disse assim, quem sabe, mais tarde, né? Eu até tentei com o Ministério lá da Áustria já o ano retrasado, mas não deu certo, porque eles tinham um concurso lá, né, que eu participei, mas eles gostaram muito, mas não fui classificada.
E então eu gostaria de fazer um livro da Alemanha, porque eu acho que a Alemanha tem muita coisa para falar. E tem aquela torta, a picada de abelha, que eu queria colocar. Sim. Inclusive, alguém Tem comentou aqui nos comentários, alguém disse, eu lembro de uma receita que chama picada de abelha, que chama isso, Bienenstich em alemão. exato. Bienenstich é bem traduzido ao pé da letra, o picada, o stich, da abelha, Isso. Biene. E todas essas receitas sempre tem uma história por trás, sabe? Isso que eu acho muito bacana. Aliás, essa torta eu servi no meu café, foi uma das que foi assim mais rápido, assim. Vou mesmo. E então, e também pensei, até tem sugestões também, tem uma amiga lá dos Estados Unidos que mora lá, que ela disse assim, por que você não faz alguma coisa, quando eu falei da Sachertorte vegana, ela disse assim, olha, o pessoal quer muito aqui a cozinha funcional. Então, quem sabe, um dia, né, né, transformar esses clássicos da confeitaria, né, em receita funcional, né? Sim, ótimo, maravilha. Então, Muito olha, bem. assunto tem bastante, né? Deixa eu ver aqui, quanto tempo temos ainda, Péricles? 5 minutos temos ainda. Passa muito rápido. Muito rápido, pois é, passa muito rápido. É. Você estava comentando sobre as receitas salgadas, né? Que também tem no livro. Sim, respondendo também uma pergunta que apareceu, o livro não é bilíngue, o livro é em português, né? Quem sabe, né? Mais tarde vai ter em alemão. Apesar da capa super doce, tem receitas doces e salgadas, né, Marli? Rapidamente, quer comentar sobre receita salgada um pouquinho? Tá. Bom, eu vou comentar, acho que um pouco da Alemanha, né? Aqui no caso, eu tenho de Viena, eu tenho o Gulasch, que também se usa na Alemanha. Eu tenho o Schnitzel, o Spätzle também, né? Que tem aqui. E fora esses, os Knödel, né? Me corrija. O Knödel, né? Que é aquela bolinha, né? Que é jogada. Exato. Eu tenho aqui, acho que umas 4 ou 5 receitas diferentes desse bolinho. De que é feito esse Knödel, Marli? Explica para as pessoas que não sabem. Tá. Ele primeiramente, ele foi feito para utilizar o pão amanhecido, né? E, inclusive, até hoje é feito com o pão amanhecido, né? E tem alguns que são feitos à base de ricota, geralmente aqueles que são recheados com frutas da época, né? Como o damasco, a ameixa, né? E esses são servidos com uma farofinha doce, o creme de baunilha. Então, ali. Tem também o de batata, né? Que é feito à base de batata, como se fosse nhoque, né? Então, olha, tem diversas. Tem o tirolês, que é feito com o speck, né? Que é tipo um presunto, né? Isso, exatamente. Um presunto não, mais um bacon, né? Ele tem mais gordura, né? E então são essas assim. Nós não falamos do Apfelstrudel. Não falamos do Apfelstrudel. Acho que esse Apfelstrudel vai ficar para uma outra vez. Não, só pessoas aqui pedindo para a gente fazer mais e conversa maravilhosa. Parabéns. Muito bem, e adorei a live, parabéns. Sim. Que bom, ficamos muito felizes. Essa live deu fome, sim, gente, para mim também, ó. Depois dessa live... deixa eu só pegar meu prato lá. Deixa eu pegar meu prato para mostrar, só um pouquinho. Sim. Então, a Marli vai pegar um prato dela para mostrar para vocês. Nós temos mais 1 minuto e 55 segundos, diz aqui. Então, eu já vou me antecipar aqui e já agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Agradeço mais uma vez a Secretaria Municipal de Educação, que estão também, acho que aqui presentes na nossa live. Muito obrigada pela possibilidade.
E sim, deu vontade de fazer mais, né? Quem sabe a gente faz mais lives desse tipo. Aí, Mani voltou. Mostra aí, por favor. Olha, não, é que eu fui buscar, eu tive que mudar de lugar, né, por causa... E aqui foi bom porque não caiu nenhuma vez mais. Então, olha, o chantilly... Ai, que e, lindo, né? e aqui, ó. Assim que... Ó, É. sinta-se no café de Viena. Ó, que coisa deliciosa. E então, aqui eu vou aqui servir um café, ó. Aqui meu café. Opa, não dá para ver. Olha assim, aqui um café, né? E vamos... Com a minha água. Eu deixei tudo na mesa lá. Que sim, Deixei café tudo com bolo, preparado. gente. Uma coisa muito tradicional na Alemanha. Alguém perguntou. Muito tradicional na Alemanha, todas as tardes, café com bolo. Gente, Exato. nós temos mais 30 segundos. Mais uma vez, muito obrigada. Marli, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. De conversa de verdade. Vamos repetir, fazer mais vezes. Adorei. Foi muito gostoso conversar. E, enfim, então, tchau, gente. Tchau para todos. Tchau, obrigada, Cláudia, tá? Aí vamos ver se vai se ficar gravada, depois a gente pode divulgar para quem não assistiu. Sim. Perfeito. Muito obrigada. Eu